Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar de associação de capacitores. Nós vamos aprender a trabalhar com um circuito de capacitores, onde eles podem estar associados tanto em série como em paralelo. E aí, vamos lá? Em um circuito elétrico, nós podemos ter capacitores associados de duas maneiras. Em paralelo, como representado aí por esse arranjo, ou em série, como representado por esse outro arranjo. Vamos aprender a identificar cada um deles, tá certo? Quando nós temos uma associação de capacitores, nós podemos representar esse conjunto de capacitores associados por um único capacitor equivalente. Isso nos traz vantagem quando nós precisamos resolver esse circuito e encontrar os parâmetros associados a ele. Como que a gente pode identificar um circuito de capacitores em paralelo? Primeiro, ó, entre os pontos A e B, vamos colocar aqui uma bateria, tá? Uma fonte de tensão. Aqui é o terminal positivo, maior, e o terminal negativo, que é o menorzinho. Então, entre A e B aqui tem uma diferença de potencial. Em uma associação de capacitores em paralelo, todas as placas que estão ligadas ao polo positivo da bateria ficarão carregadas positivamente. Já as placas ligadas ao terminal negativo da bateria ficarão com carga negativa. Então, essa é uma característica do circuito em paralelo. É assim que a gente identifica quando os capacitores estão nesse tipo de associação em um circuito. Todas as placas de um lado ficarão todas positivas e do outro ficará todas negativas. Já nos capacitores associados em série, nós colocarmos aqui, por exemplo, uma diferença de potencial, aqui, ó, uma bateria, terminal positivo, terminal negativo, ligado aqui ao outro ponto do circuito. E nessa associação, ó, quando os capacitores estão em série, somente a placa do primeiro capacitor, ó, que está diretamente ligada ao positivo da bateria, ficará positiva. E a última placa do último capacitor, que está diretamente ligada ao negativo da bateria, ficará negativa. As demais placas serão polarizadas por indução. Por exemplo, a placa aqui do C1 vai ficar negativa, consequentemente essa outra irá induzir uma carga positiva, que por sua vez induz uma negativa e assim sucessivamente. Essa é a forma que nós utilizamos para identificar quando esses capacitores estão nessa associação. Agora vamos aprender a resolver esses dois tipos de circuito. Primeiro vamos identificar quais são as características de cada um deles, com relação à tensão e com relação à carga, analisando as simulações seguintes. Através dessa simulação, vamos compreender o que acontece em uma associação de capacitores em paralelo. Aqui nós temos dois capacitores, C1 e C2, associados em paralelo, onde C1 possui capacitância de 1 vezes 10 a menos 13 farads, e C2 apresenta uma capacitância 3 vezes maior, 3 vezes 10 a menos 13 farads. Ambos esses capacitores estão conectados a uma fonte de tensão de 1,5 volts. Inicialmente, vamos olhar, com a ajuda desse voltímetro, qual o valor da diferença de potencial entre as placas do capacitor C1. O voltímetro, então, mede 1,5 volts. Já entre as placas do capacitor C2, ó, vamos analisar qual é o valor. 1,5 volts também. Essa é uma característica dos capacitores associados em paralelo. Todos os capacitores que estiverem assim associados apresentam a mesma diferença de potencial entre as placas, que é a mesma diferença de potencial da fonte de tensão do circuito, nesse caso a bateria de 1,5 volts. Agora vamos olhar para a carga armazenada nas placas desse capacitor e para a carga equivalente desse circuito. Nós sabemos que a carga é o produto da capacitância pela diferença de potencial. Se nós multiplicarmos a capacitância C1 por 1,5 volts, nós obtemos 1,5 vezes 10 a menos 13 coulombs. Fazendo o mesmo para C2, nós obtemos que a carga armazenada no capacitor C2 é 4,5
vezes 10 a menos 13 coulombs. Então, olhando aqui para a carga total, para a carga equivalente desse circuito, nós observamos que essa carga equivalente de 0,6 vezes 10 a menos 12 coulombs é igual à soma das cargas do capacitor C1 com o capacitor C2. Essa também é outra característica dos capacitores associados em paralelo. A carga equivalente é igual à soma das cargas dos capacitores que estão assim associados. Através da simulação, nós aprendemos duas características de uma associação de capacitores em paralelo. A primeira delas é que a voltagem da fonte é igual à voltagem em todos os capacitores que estão nessa associação. Além disso, a carga total armazenada pelo capacitor equivalente é igual à soma das cargas armazenadas pelos capacitores individuais. Nós já aprendemos também que a carga de um capacitor é calculada através de sua capacitância multiplicada pela diferença de potencial entre as suas placas. Então, colocando todas essas relações, nós temos que a capacitância equivalente vezes a voltagem da fonte é igual a capacitância do capacitor 1 vezes a voltagem, mais a capacitância do capacitor vezes a voltagem, mais a capacitância do capacitor 3 vezes a voltagem, onde aqui nós substituímos esse Q pela capacitância equivalente vezes a voltagem total e adotamos já o princípio que V1 é igual a V2, que é igual a V3. Substituindo aqui nessa equação, nós podemos eliminar os V's e nós ficamos com a capacitância equivalente é igual a C1 mais C2 mais C3. Com isso, a gente consegue encontrar uma equação para determinar a capacitância do capacitor equivalente de um circuito em paralelo, ou seja, substituir esse arranjo de 3 capacitores por um único capacitor que representa todos aqueles 3 que estavam associados. Essa capacitância equivalente é dada pela soma das capacitâncias dos capacitores. Ou seja, em uma associação em paralelo, a capacitância equivalente é igual à soma, com o I variando de 1 até N, ou seja, para N capacitores, dos CIs, que são as capacitâncias dos capacitores que estão associados nesse tipo de arranjo. Vamos então, a partir dessa simulação, entender o que acontece em um circuito de capacitores associados em série. Vamos analisar qual o comportamento da tensão em cada um desses capacitores e da carga armazenada por cada um deles. Aqui nós temos dois capacitores, um com capacitância 1 vezes 10 a menos 13 farads e outro com uma capacitância 3 vezes maior, 3 vezes 10 a menos 13 farads. Usando esse multímetro, vamos ver qual é a diferença de potencial entre as placas do capacitor C1. O capacitor C1 apresenta uma diferença de potencial de 1,125 volts. Vamos agora analisar qual a diferença de potencial entre as placas do capacitor C2. 0,375 volts. Observe que se somarmos a diferença de potencial do C2 com a diferença de potencial obtida no capacitor C1, 1,125, nós recuperamos a diferença de potencial total que está sendo fornecida ao circuito, que é 1,5 volts, através dessa pilha. Analisando então as cargas, observe aqui que a carga total armazenada no circuito, ou seja, a carga referente ao capacitor equivalente dessa associação em série, é 0,11 vezes 10 a menos 12 coulombs. Uma característica do circuito em série é que a carga armazenada em cada capacitor é a mesma. Ela não depende da capacitância. Cada capacitor vai ter a mesma carga armazenada, que é igual a essa carga equivalente do capacitor equivalente da associação. A partir da simulação, nós aprendemos que em uma associação de capacitores em série, nós temos que a carga total, ou seja, a carga do capacitor equivalente, é igual à carga em cada capacitor, Q1 igual a Q2 igual a Q3. Nós também aprendemos que a voltagem total é igual à soma das voltagens de cada capacitor, V1 mais V2 mais V3, é igual ao V total do circuito. Sabemos que essa voltagem pode ser calculada como sendo a carga dividido pela capacitância, que vem lá daquela equação conhecida da carga do capacitor, Q igual a C vezes V.
Aplicando isso, então, nessa soma, nós vamos ficar que a voltagem é Q equivalente sobre a capacitância equivalente é igual a V1, que é a carga sobre C1, já que as cargas são iguais, mais a carga sobre C2, mais a carga sobre C3. Nós podemos eliminar essas cargas e ficamos então que 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Ou seja, se nós tivermos capacitores associados em série, nós podemos representar esse circuito por um único capacitor equivalente, cuja capacitância é dada por 1 sobre C equivalente, é igual à somatória de 1 sobre CI, onde CI são as capacitâncias dos capacitores que compõem essa associação. Essa soma vai de 1 até N, para o caso geral, onde nós tenhamos N capacitores associados em série. Dessa forma, então, nós podemos resolver agora qualquer circuito de capacitores. Se eles estiverem associados em paralelo, a capacitância equivalente é a soma. Se estiverem associados em série, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma do inverso das capacitâncias individuais.